Estamos na região administrativa de Sorocaba, composta por 79 municípios. Junto com Campinas, foi a região que mais cresceu em termos populacionais. Esta RA é a terceira maior concentração populacional de São Paulo e vizinha as regiões economicamente mais importantes também do estado, que é Campinas e a capital. A agricultura é a economia das cidades, juntamente com o setor industrial, igualmente importante por manter grandes empresas de alimentos, bebidas, madeireiras, confecções farmacêuticas, autopeças e cerâmicas. A 13ª reunião da audiência pública do orçamento aconteceu aqui e teve a presidência do deputado Ricardo Melão. Boa tarde a todos aqui presentes. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, principalmente dos munícipes aqui de Sorocaba, que estão na plateia, todas as assessorias dos deputados, colegas ali de Assembleia aqui presentes também, muitos, inclusive, estão indo em todas as audiências públicas que estão sendo realizadas nas cidades. Queria agradecer os dois vereadores aqui, prazer tê-los, cumprimentá-los agora pessoalmente. Obrigado aí pela participação. E dizer da importância dessas audiências, não só para ouvir os pleitos da população, que é quem vive os problemas, quem vive a realidade, quem vai poder melhor dizer o que o Estado deve priorizar, porque é muito importante para a gente entender que nós temos demandas infinitas, mas um orçamento que ele é finito, né? Estado não produz riqueza, Estado arrecada o que a sociedade produz através de impostos e direciona esses impostos para atender aquilo que ele entende que é essencial e aquilo que ele é prioridade. Então, é importante, nessa audiência, a gente definir aquilo que é prioridade. Infelizmente, nem tudo dá para atender, nem tudo dá para cumprir, porque nós temos uma limitação orçamentária. E eu entendo que a população também não quer pagar mais tributos e mais impostos, porque nós estamos cheios disso no Brasil também. Então, é importante definir aquilo que é prioridade, justamente para que o Estado possa realmente direcionar nos serviços que são, de fato, essenciais para a população. Não me alongando muito, eu queria fazer um panorama geral do orçamento previsto para 2020 do Governo do Estado de São Paulo. Pela previsão de arrecadação para o ano que vem, é sempre importante destacar. O orçamento não é garantia que esses recursos virão, é uma previsão, é uma expectativa. Pode ser que eles não venham, depende muito da conjuntura econômica. Mas a previsão, de acordo com que se espera que a economia cresça, inclusive a projeção colocada aqui, foi de que o PIB cresceria 2,07%. Em cima dessa previsão, inclusive da inflação de 4,09%, se chegou a uma estimativa de arrecadação de 239 bilhões de reais. Quando a gente olha para esses 239 bilhões de reais, como eles estão divididos? 95% desses 239 bilhões de reais estão divididos com os seguintes itens. 74 bilhões vai para o que eles chamam de administração geral do Estado, que inclui, primeiro, transferências a municípios, 45 bilhões, pagamento do serviço da dívida, juros de dívida de empréstimos já contraídos, 20 bilhões de reais. Só nisso a gente já pega 65 bilhões de reais desse orçamento. Sobra aí uns 9 bi para precatórios, encargos gerais de pessoal. Depois vem, com 39 bilhões, Secretaria da Fazenda. Desses 39 bilhões, 35 bilhões já vai para o pagamento da Previdência. 33 bilhões foram previstos para a Secretaria da Educação, 24 bilhões para a Saúde, 22 bilhões para a Secretaria de Segurança Pública, 17 bilhões para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 12 bilhões para o Tribunal de Justiça, 8 bilhões para a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Só isso que eu mencionei aqui para vocês já engloba 95% do orçamento. Sobram 5% para demais outras áreas e, importante destacar sempre, porque eu entendo que isso muitas vezes é muito pouco esclarecido, né? A gente olha aquele número geral, 239 bilhões, e acredita que, nossa, cabe tudo aí. Mas, na verdade, não. Desses 239 bilhões, quase tudo já está comprometido com despesa fixa. Quanto que sobra para investimento? Investimento que eu digo é, vamos asfaltar a rua, vamos construir um hospital, vamos comprar mais ambulâncias, vamos construir escolas, cerca de 4 bilhões de reais. Ou seja, a gente acaba discutindo em torno de 4 bilhões de reais, porque todo o resto já acaba comprometido com despesas de salários, contratos que já estão em andamento, custos administrativos, água, luz, para os equipamentos já existentes funcionarem, aposentadorias, né?
insumos em geral. Então, o hospital precisa, obviamente, de oxigênio, precisa de agulha, precisa de esparadrapo, remédios, e sobram aí cerca de 4 bilhões para se fazer investimentos, construir novos equipamentos, adquirir aí viaturas, ambulâncias, hospitais, escolas. Então, toda a discussão acaba se dando em torno desse valor que a gente sabe que é curto, infelizmente, mas é um valor aí que deve ser discutido por nós, onde ele deve ser priorizado, em que áreas, onde ele vai atender aquilo que é essencial para que a população quer. E ninguém melhor para dizer isso do que vocês, munícipes. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala inicial, vou abrir a palavra para os demais autoridades aqui na mesa, os vereadores, e aí a gente começa a abrir a palavra para a população poder expressar aqui aquilo que ela entende que deve ser priorizado no orçamento de 2020. Duplicação e asfaltamento apareceram na demanda do vereador de Ibiúna, Pedro Ferreira. Eu gostaria de dizer, começando por um lamento de não termos mais gente participando desse encontro, que é extremamente importante. Às vezes as pessoas reclamam, elas são categóricas em dizer que os políticos, de maneira geral, não fazem nada, que a culpa sempre é do outro, mas elas esquecem que elas também podem interagir e fazer parte desse processo. Eu lembro das primeiras, quando começaram essas audiências públicas, há anos atrás, e lá atrás eu já gostava de participar. Por mais que nós moramos no município, nós dependemos de forma direta da força do Estado. Eu gostaria de trazer aqui a preocupação com os municípios da minha região, Piedade, São Roque, a minha cidade, minha querida Ibiúna, e dizer que a quebradeira, infelizmente, não é privilégio nosso, é um Brasil afora. Porém, no nosso caso específico, eu gostaria de tocar num tema, que são vários temas que a gente gostaria de abordar aqui, mas o tempo é curto e a gente não pode alongar muito. Nós, depois de muito lutar, nós conseguimos a tão sonhada duplicação da rodovia Bugiro-Nacal. Ela vem de Vargem Grande até o município de Ibiúna, onde vai solucionar vários problemas no sentido do escoamento agrícola da nossa região, que é extremamente forte nesse sentido, vai melhorar a nossa logística, vai fazer com que o nosso produto chegue até o centro distribuidor, principalmente a grande São Paulo, né, a nossa capital, de uma maneira onde ele não tome pelas intempéries do tempo, ele seja depreciado e chegue lá no Cantareira, chegue lá no Ceasa, chegue desvalorizado a nossa alface, a nossa selga, enfim, os nossos produtos. Também nós vamos diminuir a colisão frontal, que estava sendo considerada a rodovia da morte. Mas, deputado, fica aqui o pedido já e o apelo, que essa rodovia, o projeto original dela, iria até Pilar do Sul, passaria por Piedade, de Ibiúna até Piedade e de Piedade até Pilar do Sul. Pois bem, o trecho até Pilar do Sul saiu do projeto, depois ficou o trecho até Piedade, e esse trecho hoje já não é mais discutido no DR, onde eu venho acompanhando, que eu também sou presidente da comissão parlamentar em defesa da duplicação da Bugiro-Nacal. Então, fica aqui um apelo, e peço o apoio do deputado e os demais. Hoje cedo estive conversando com o deputado, primeiro secretário da Assembleia, que passou por aqui logo de manhã, mas essa audiência mudou o horário, o deputado Enio Tato, fiz o apelo para que a gente consiga levar essa duplicação de Ibiúna até a cidade de Piedade também, porque de Ibiúna até Piedade nós temos mais 18 quilômetros de Bugiro-Nacal, onde liga várias regiões de veraneio, regiões onde nós temos acesso às nossas represas, onde nós temos também uma área muito forte de produção agrícola e que nós possamos melhorar e dinamizar o escoamento agrícola daquela região e também, é óbvio, diminuir as mortes que aí vêm, infelizmente,
deixando com que a nossa cidade, a nossa região, fique cada vez mais triste com todos esses acidentes que ocorrem, numa cidade que tem muitas curvas, uma estrada que tem muitas curvas, uma estrada extremamente perigosa. Fica aqui, então, um apelo da duplicação da Bugiro-Nacal, de Ibiúna até a cidade de Piedade. Espero que fique registrado em ata dessa reunião esse apelo, não só de Ibiúna, mas também da cidade de Piedade, também das cidades que também é acesso a Juquitiba, a Juquiá, também é acesso a Tapiraí, também é acesso a Pilar do Sul, ou seja, é uma cidade que contempla uma estrada que contempla várias cidades da nossa região. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, ainda só no quesito estrada, que também fala de forma direta à economia do nosso estado, é um programa antigo que nós tínhamos, o vereador de Itapetininga deve lembrar, que era o Prove Sinais. Esse foi criado, que a gente estuda um pouquinho a história dessas manutenções, foi criado lá no Franco Montoro, as vicinais. E, na época, o secretário de Logística e Transporte era o José Serra. E ele, até o governo José Serra, daí, então, o governador José Serra, existia a manutenção das vicinais criado lá por Franco Montoro. Hoje não existe mais, no DR, um programa igual a esse. Programa esse que evitaria de vários outros pedidos, no sentido de máquinas para as cidades, no sentido de economia para os municípios na manutenção das suas estradas. Estive conversando com o Alfredo Itapetininga no DR2, e, infelizmente, essa patrulha, que a gente chamava de patrulha de manutenção, ela está limitada, está sucateada, que é lamentável, porque isso afeta de forma direta a economia das cidades e, obviamente, altera aí, de maneira negativa a economia do Estado de São Paulo. Gostaria de ficar aqui discutindo mais outros problemas, mas esse foco que eu escolhi é um apelo que pode melhorar a vida não só da nossa região, mas também pode deixar cada vez mais pujante, mais dinâmico a economia do Estado de São Paulo, que é isso que nós precisamos para ter o retorno necessário para atender todas as demandas. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, e vamos junto com fé que as coisas aconteçam. Maravilha, muito obrigado ao vereador Luiz Ferreira de Ibiúna. Será tudo registrado em ata aqui. Dudu Franco, vereador de Itapetininga, pediu um centro oncológico para o município. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Ricardo Melão, o vereador Luiz Ferreira, que me antecedeu. Eu faço das palavras do Luiz as minhas com relação às estradas. E a SP-127 Itapetininga está sendo duplicada também para Ourinhos. Tem a demanda das obras, né? Mas, graças a Deus, está saindo. E, quem sabe, diminuiremos também os acidentes que muitos aconteceram na SP-127. Mas, na verdade, participando desse debate, desse orçamento, eu estava comentando com o deputado, hoje, lá em Itapetininga, a gente luta muito pelos deficientes, né, a mobilidade urbana com relação aos deficientes. Estamos agora com relação aos autistas. Tivemos agora, esses dias, aí, uma triste notícia da menina de 9 anos, né, a Raíssa, que foi assassinada por um outro menor de 12 anos, uma menina autista que, infelizmente, sabemos como que são os autistas, ao mesmo tempo que eles são fechados, mas quando eles pegam uma amizade, eles têm aquele amor pela pessoa. E essa menina acabou pegando essa amizade com o menino. Infelizmente, as nossas leis ainda têm muito que ser estudada, né? Eu não sei se essa criança de 12 anos vai ter uma recuperação, sei lá que problema que ela tenha para ter feito isso, mas não vem ao caso aqui. Nós lutamos muito hoje pelos autistas, e a nossa luta é de uma criação de uma clínica escola em Itapetininga para os autistas. Mas, comentando com o deputado Ricardo, Itapetininga sofre muito, creio que o nosso Brasil inteiro, com relação ao câncer, né, oncologia. Itapetininga é atendida em Jaú, Barretos, Sorocaba, agora tem Itapeva, mas a demanda é muito grande, né? A nossa luta, hoje fazemos parte da região metropolitana de Sorocaba. Itapeva, eu estava vendo aqui,
com tristeza, entre aspas, mas Itapeva está aqui como uma cidade que vai sediar audiência. Eu gostaria que Itapetininga tivesse nesse calendário, né? Mas é o sonho nosso de Itapetininga também ser uma sede, como hoje Itapeva está sendo. Itapetininga atende 15 municípios, mais de 500 mil habitantes. O nosso hospital, que em 2004 foi fechado, a Santa Casa, e transformado fantasiosamente no hospital regional, que nunca foi regional, e atende a região toda. Então, o Estado praticamente nos abandonou nesse sentido, porque poderia ter estadualizado o nosso hospital, ou feito um hospital novo, para Itapetininga, para atender. Às vezes, pode parecer uma crítica ferrenha ao Estado, mas não. Diminui até, se for analisar, diminui até os custos para o Estado, você tendo localizado em determinadas regiões esse atendimento. Então, a nossa luta é e o nosso pedido é que seja com carinho, estudado ao nosso governador Dória, que Itapetininga passe a ser uma sede, como Itapeva é hoje, com um centro oncológico. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Dudu Franco, de Itapetininga. A contrapartida do IANSP apareceu pela região também. Funcionários públicos reclamam do desconto de 2% do salário e a falta de retorno de melhorias. Boa tarde a todos e todas. Em nome do presidente da mesa, cumprimento aqui a todos. E dizer que nós, do Centro Paula Souza, na verdade, o sindicato que representa os trabalhadores do Centro Paula Souza, o Sintepes, a gente sempre participa, todos os anos, das audiências públicas de orçamento, exatamente por conta da preocupação não só da nossa instituição, que esse ano a gente percebeu que também vai se reduzir o orçamento da nossa instituição, mas como também sobre as nossas demandas enquanto representação dos trabalhadores, que são os professores e funcionários das ETECs e FATECs, sobre a questão da nossa carreira, que com muita luta a gente conseguiu conquistar em 2014, mas ela necessita de revisão, portanto, tem aí ainda uma situação que a gente já vem pedindo na Assembleia Legislativa e também com o Centro Paula Souza, com a representante da superintendência, para que a gente possa melhorar as condições dos nossos trabalhadores e, assim como a gente também pode melhorar as condições do ensino como um todo, que a gente sabe das dificuldades, mas, mesmo assim, é uma instituição que tem uma qualidade que a gente reconhece pelo fato dos nossos estudantes, praticamente 80%, vão para o mercado de trabalho, são alunos que têm aí o ENAD e o SARESP, que eles têm sempre em primeiro lugar. Enfim, a gente só tem a dificuldade mesmo de que o governo venha reconhecer o importante papel do Centro Paula Souza, da nossa instituição, como sendo uma educação que impulsiona mesmo o Estado de São Paulo, que é a ciência e a tecnologia, que a gente sabe que fazemos com qualidade, mas que necessitamos, sim, de recursos adequados para que possamos fazer com que ela não caia numa situação de perda da sua qualidade, que a gente já vem acompanhando, e com essa redução que está sendo colocado pelo governador, que reduz o orçamento e também está reduzindo as vagas dentro da nossa instituição, isso está nos levando a essa preocupação e trazendo aqui a todos vocês, porque só nessa cidade nós temos 4 unidades do Centro Paula Souza, uma FATEC e 3 ETECs. Então, isso, para nós, estamos praticamente espalhados em quase todos os municípios do Estado de São Paulo, quase 300 unidades do Centro Paula Souza. E isso, a gente sempre ouve, acabou também há pouco o presidente dizendo que, infelizmente, pelo orçamento e tal, e a gente ouve muito isso dos deputados também, o cobertor é curto, não dá para você estender para todos, então sempre é uma previsão, mas a gente também tem algumas sugestões que acho que, de repente, pode ser que isso consiga dar uma melhorada também no orçamento, que, na verdade, os recursos que dizem estar sempre escassos. Utilizar as verbas classificadas como outras despesas que o governo faz, apresenta o relatório dos gastos, manutenção e desenvolvimento de ensino, mas não especifica no quê.
Utilizar parte da verba que o governo tem disponível para remanejar de acordo com as suas prioridades. Combater a renúncia fiscal. Destinar mais recursos para investir na educação do povo paulista. Isso, na verdade, por quê? Porque, na verdade, nós estamos com o nosso reajuste, aquele reajuste anual de salários pelos índices que a gente sempre coloca pelo CRUESP, né? Que nós somos uma autarquia associada e vinculada à Unesp. A recomposição das nossas perdas acumuladas desde 2014 até 2017, a valorização do pessoal técnico administrativo e cargos de comissão, no mínimo em igualdade aos demais funcionários de autarquias, o enquadramento especial por situação para os auxiliares de docentes e servidores técnicos administrativos, assim como ocorreu com os docentes na progressão especial de 2016, e a verba suficiente, né, na verdade, verba suficiente no item de despesas correntes para a contratação de plano de saúde institucional, o qual nós, em 2015, conquistamos 30 milhões... Já estou concluindo, deputado. Só mais um minutinho. Nós conquistamos os 30 milhões em 2015 para ser aplicado em 2016, mas foi contingenciado pelo governador. Então, esse plano de saúde ele está dentro do nosso plano de carreira e, na verdade, até hoje não foi ainda cumprido pelo governo do Estado de São Paulo. Então, é isso que a gente tem para dizer, né, porque a gente tem a necessidade de ter, né, como sendo instituição, esses direitos garantidos, porque está na nossa carreira e, até o momento, o governo não vem garantindo por conta de recursos. E a gente vem dizendo e trazendo sugestões, assim como a gente sempre fez durante as negociações, porque também tem aquilo que o governo deve cumprir na database, que é o reajuste anual que está dentro das duas Constituições, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual, e ele não vem cumprindo isso também conosco. Era isso que eu tenho a dizer. Obrigada a todos, e eu vou deixar com vocês uma cópia de cada, que essas são as nossas emendas também. Perfeito. Muito obrigado, senhora Neuza Santana Alves. André, do Sindi Saúde, falou de reajuste salarial do servidor e o valor do vale-refeição. Bom dia, deputado Ricardo Melão, pessoa na qual cumprimento a todos da mesa. Muito bom dia a todos os presentes e a todos que nos acompanham nas diversas mídias. Bom, antes das nossas reivindicações, só queria aqui deixar registrado a nossa indignação com duas ações por parte do governo do Estado. Um deles é a extinção da SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias, que o governo já sinalizou para sua extinção e irá encaminhar até o começo de 2020 para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para extinguir a principal, digamos assim, o principal órgão do Estado no combate às endemias do Estado de São Paulo. Penso, e nós pensamos no geral, que uma ação como essa vai talvez impactar em muito, principalmente nas pequenas cidades, em relação ao combate das endemias e de vetores como, por exemplo, o Aedes aegypti. Então, não poderia deixar de registrar esta situação e também registrar a situação envolvendo a PL 899 de 2019, que já está na Assembleia Legislativa, relacionada aos precatórios. Para quem não sabe, né, as pessoas que têm alguns processos contra o Estado e têm recebimentos de pequenos valores, que chega ao teto até de 30 mil, acabam recebendo um pouco mais rápido, acima de 30 mil vai para precatórios. Apenas para se ter uma base, este ano de 2019, estão sendo pagos precatórios de 2002. Pois bem, este projeto encaminhado pelo governador, ele abaixa o teto desses recebimentos de pequeno valor de 30 mil para 11.600. Então, as pessoas que têm aí valores a receber do Estado e que passarem de 11.600, entrarão nessa fila de precatórios que hoje é de 17 anos. Então, a gente está dizendo aí que vai ser uma fila praticamente interminável e quem tem dinheiro para receber já pode avisar os seus herdeiros, que fatalmente você não receberá. Bom, vamos passar a nossa pauta de reivindicações. Eu represento os servidores públicos da saúde do Estado de São Paulo e a gente está pedindo aqui algumas benfeitorias para a nossa categoria. Se não for é uma das mais desprestigiadas por todos os governos que se seguiram aí nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos pedindo para 2019, a gente vai colocar os dados de 2019 para servir de parâmetro para o orçamento de 2020. Da ordem de 45,58%. Esse valor é só de percas salariais, não é nem reposição, dos últimos 7 anos. Se pegarmos os últimos 10 anos, nós estamos falando de mais de 60%. Se formos considerar que em 2009 nós não estávamos na crise, que hoje acaba sendo a principal desculpa das questões orçamentárias, e não tínhamos a valorização da época, então creio que realmente não há muita boa vontade de parte do governo
em valorizar a categoria. Além disso, nós estamos pedindo também o reajuste do nosso ticket, do nosso vale-refeição, que hoje é de R$ 12,00. E segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, um trabalhador hoje, para se alimentar adequadamente, já estou concluindo, só mais um minuto, por favor, se alimentar adequadamente, seria da ordem de R$ 34,49. Então, esses são os valores que nós estamos pedindo para que possamos ser aí contemplados aí, no próximo orçamento de 2020. E só para reforçar, mesmo sabendo que a companheira Marta vai falar sobre a questão do IANSP, mas apenas aqui já para deixar registrado, não posso deixar de citar nosso Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo, uma autarquia da qual nós contribuímos compulsoriamente todos os meses e que, infelizmente, não temos assistência médica devida, decorrente aos nossos, digamos assim, nossos problemas de saúde. Porque, afinal de contas, nós, trabalhadores da saúde, também adoecemos. Infelizmente, por parte do governo do Estado de São Paulo, a gente só adoece e não tem nenhuma perspectiva de melhorias. Gostaria de deixar protocolado ao senhor deputado a nossa pauta de reivindicações de 2019, lembrando, claro, que a nossa database é 1º de março, que, assim como já foi dito aqui, não foi respeitada, mas que sirva, pelo menos, de parâmetro para o orçamento de 2020, para, quem sabe, aí, de repente, pela primeira vez nos últimos 7 anos, possamos ser contemplados aí em alguma coisa por esse orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor André Antônio Ferreira Diniz, representante do Sindsaúde, recebido. Muito obrigado. Já queria chamar aqui para a tribuna, para fazer o uso da palavra, a senhora Marta Aparecida Rodrigues Valandro, do IANSP de Sorocaba, e já convocar também para ficar mais próximo aqui da tribuna o senhor Adilson Ribeiro, que representa o deputado estadual Carlos César, já para facilitar aqui a logística até a tribuna. Então, já fica aguardando. Boa tarde, deputado Ricardo Melão, na pessoa de quem eu cumprimento a mesa e todos os presentes aqui no plenário e a todos que nos assistem pelas mídias também. Como nosso companheiro André já adiantou, estarei falando em nome do IANSP, que é o Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Público do Estado de São Paulo. Esse instituto atende aos servidores públicos de forma bastante deficitária, já gostaria de registrar, pois nós temos uma demanda de 1.300.000 vidas a serem atendidas pelo Instituto. Na sua estrutura, temos um hospital do servidor público na cidade de São Paulo e uma rede credenciada no interior do Estado de São Paulo. São 17 SEAMAs que são os responsáveis pela gestão desses contratos de clínicas, santas casas e médicos no interior do Estado de São Paulo. No orçamento de 2019, foi de R$ 1.400.000.000 da parte da contribuição dos servidores públicos do Estado de São Paulo, que é 2%, descontado religiosamente todos os meses dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. E tivemos uma contribuição do Estado de São Paulo em torno de R$ 460 bilhões apenas. Portanto, esse orçamento insuficiente para atender a toda essa demanda, está ocorrendo um sucateamento da rede de atendimento ao servidor público nunca vista nesses últimos 30 anos que eu acompanho, né? O Hospital do Servidor Público está com falta de recursos humanos, com falta de insumos, filas para o atendimento em várias especialidades, pronto-socorro, com uma fila de atendimento de até 12 horas, a última informação que nós tivemos. Falando especificamente da região aqui de Sorocaba, a nossa luta, a nossa grande demanda tem sido por hospital que atenda plenamente os servidores públicos. Atualmente, nós temos apenas um hospital que atende pela porta de urgência e emergência, que não tem definido um atendimento para a internação
faz apenas os primeiros socorros e encaminha para o hospital em São Paulo, né, no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Nós reivindicamos que a Santa Casa receba a dívida que ela tem para receber. Recebeu apenas 300 milhões, mas são 1,5 milhão. Então, nós precisamos que seja paga essa dívida com a Santa Casa, na esperança de que nós possamos reatar a Santa Casa como nosso hospital pleno de atendimento. E não posso deixar de registrar que o Estado precisa, é a nossa reivindicação, que ele faça a contribuição de 2%, que é a parte do Estado. Essa é a nossa reivindicação, o nosso pedido, né, que há mais de 30 anos nós estamos aguardando. Era isso, muito obrigada, boa tarde a todos. Perfeito, muito obrigado, senhora Marta Aparecida Rodrigues Valandro. Valandro. Eu olhei, tinha um, eu olhei a letra e falei, será que é Valandro ou Valandro? Não é malandro, é Valandro. Valandro. Muito obrigado, já queria convidar para fazer o uso da palavra o senhor Adilson Ribeiro, representando o deputado estadual Carlos César. Mais alguém interessado em se inscrever para fazer o uso da tribuna? Tem mais um? Traz aqui. Bom dia, nobre deputado. Bom dia. E, em seu nome, cumprimento todos os presentes. Estou representando o deputado Carlos César, que estava para comparecer, estava aqui na porta já, mas por motivo de uma mudança desse horário da agenda, não pôde estar presente. A lista de reivindicação que ele encaminha é grande, é extensa. Vou citar alguns, os principais. A questão da rodovia Emericiano Prestes de Barros. Nós temos um longo relatório sobre essa rodovia, dos acidentes que lá ocorreram. Só para resumir esse local, ela precisa de duplicação urgente, porque em 12 anos já ocorreram diversos acidentes. 23 pessoas morreram, 96 feridos, apenas nos últimos 8 anos. Então, lá também existe o condomínio residencial Carandá e Altos de Ipanema, que moram mais ou menos 20 mil famílias, e não é duplicado. Então, é uma demanda antiga da comunidade, é uma demanda antiga dessa cidade, né? Também liga importantes cidades aqui da nossa região. Temos também uma questão simples, muito simples, mas que o deputado vem lutando nesse sentido, que resolveria muito para muitas pessoas. É a questão da passarela de pedestres no novo hospital regional aqui de Sorocaba, no Hospital Adívila Jatene. As pessoas, para fazer a travessia sobre a rodovia, tanto os funcionários dos hospitais, como as pessoas que precisam utilizar o hospital, têm que atravessar por meio do trânsito, no meio de uma rodovia, que é a rodovia Raposo Tavares. Então, essa é uma demanda antiga, mas é uma demanda nova, muito importante, que o deputado vem trabalhando. Também, lá no mesmo local, também tem a questão de sinalização do trânsito. A rodovia não conta com placas de sinalização adequada. Então, cada vez que vem uma pessoa de fora, por exemplo, que não conhece a cidade e precisa acessar o hospital, ele tem grande dificuldade de acessar o hospital, porque não há nenhuma placa indicando claramente como ele deve chegar até o hospital. Então, são pequenas demandas, coisas simples, talvez, que não é um custo alto, mas que traz um benefício muito importante para a comunidade. Então, é o que o deputado pede para a gente estar comunicando aqui. Ele tinha uma lista mais intensa, mais extensa, estou passando. Outra questão também que é muito importante, que ele vem trabalhando nesse sentido, é um aparelho de ressonância magnética para o conjunto hospitalar de Sorocaba. Esse é uma demanda que realmente muitas pessoas vêm cobrando já há longo tempo, né? O conjunto hospitalar é um lugar muito grande, todos conhecem aqui, atende todas as 47 regiões, cidades da região metropolitana, e não conta com esse aparelho de ressonância magnética, o que é inaceitável, né? Então, é uma demanda do deputado, manda aqui. Outra demanda do deputado, sistema de ar-condicionado para a Santa Casa de Sorocaba. Santa Casa de Sorocaba, que vem fazendo um excelente trabalho, né? E na gestão do Prado de Frávia agora, um excelente trabalho. Mas a gente gostaria, só para finalizar também, iluminação urbana do trecho da rodovia João Leme dos Santos. Ali ficou um local de vários condomínios, muitas moradias,
mas, principalmente à noite, é muito difícil transitar por lá. Quem conhece a região sabe. E outra demanda do deputado também, só para encerrar, é a questão de mais ambulâncias para o município. Na região aqui das 47 cidades que compõem a região metropolitana de Sorocaba, que é a região administrativa de Sorocaba. Então, no momento, são essas reivindicações, protocolo junto ao senhor, né? E assim fica também a justificativa do deputado Caio César, que estava presente aqui, mas não pôde comparecer devido a essa questão de mudança do horário da agenda aqui. Maravilha, muito obrigado, Adilson. Agradeço imensamente, em teu nome, o deputado Carlos César, pelas contribuições aqui colocadas, devidamente registradas e recebidas. E queria convidar para fazer o uso da palavra o senhor Cláudio Cutri Robles, diretor da Associação de Moradores da Região Leste Sorocaba. Está aí? Aqui, ó. Prefere falar daqui ou da tribuna? Daí ou da tribuna? Por favor, aqui da tribuna, senhor. Da tribuna, né? Precisa ser daí. Que daí fica documentado. 3 minutos. Pergunto, há mais algum interessado em fazer uso da palavra? Deputado Ricardo Melão, que representa tudo e todos aqui, muito obrigado por terem se dirigido de São Paulo até Sorocaba para discutir em audiência pública a LOA, que serve de base para o plano de 2020. Sim. Eu fico estarrecido porque não vejo aqui nenhum representante da cidade oficial, que são os vereadores. Nenhum. Tem algum aqui? Não tem nenhum. Sociedade civil, ninguém. Isso representa o espaço que as audiências públicas têm, e é pelo jeito como ela é montada. Eu tenho 77 anos e sou do partido Já Fui. Eu já fui diretor de empresa, já fui diretor de entidades patronais, já fui diretor da Fiesp, já fui, tenho 77 anos. E fico muito preocupado e triste com o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um país quebrado, e não estou fazendo crítica a ninguém, um país que todo dia está notado, aí está quebrado. E eu vejo, numa reunião dessa, eu respeito como legítimo nós pleitearmos aumento. Não dá. Os principais problemas, eu listo aqui alguns, que está relacionado com a cidade. Primeiro, nós criamos a Regional de Sorocaba faz 5 anos, estamos gastando dinheiro com isso, não se fez um projeto sequer a respeito disso, não comparece ninguém. Então, que problemas, olha o tamanho dos problemas que nós temos aqui. Nós temos a questão de água e rios, numa situação calamitosa. Eu vejo discussões por todo lugar aí, se põe notícias, se regozijam pelo encontro, mas de prático não sai absolutamente nada. Eu vejo a Malu trabalhando como louca lá em Itu e Salto, e o Rio Tietê está há 20 anos cada vez pior. Problemas que a gente tem aqui, tem com água e com rios. Represa de Bauxita. Represa de Bauxita, que está a 850 metros de altitude, e nós estamos uma linha reta de 20 quilômetros a 544 metros que tem o Rio Sorocaba. Se estourar aquela represa, que tem 30 milhões de metros cúbicos de resíduo, e existe o risco, talvez seja a represa mais bem conservada e projetada do Estado. Eu conheci o doutor Antônio Hermínio e o cuidado que tinha com isso. Mas existe o risco daquilo se romper. Se romper, vem para cá, arrebenta com Sorocaba, vai pelo Tietê, até o Rio Paraná, vai acabar lá na Argentina. Então, só agora, pela primeira vez, a cidade está fazendo um encontro lá com 5.000 pessoas em alumínio para alertar da possibilidade de fuga. E nós não temos uma manifestação em relação a esse problema que assola Sorocaba. Outra, muito rapidamente, para citar o tamanho dos problemas e o nível em que a gente trata das coisas. Outro grande drama nosso é a represa de Tupararanga. Ela está num nível de contaminação terrível. Atende 2 milhões de moradores.
Nada. Nós estamos sem plano diretor desde 2014. O plano foi derrubado porque tinha irregularidades constitucionais, foram 42 emendas anuladas pelo Tribunal de São Paulo. Nós estamos sem plano diretor, mas estamos aprovando um plano para instalação de um Small City, que é copiado dos Estados Unidos. Small City é outra coisa, de 5,5 quilômetros quadrados. Tudo jogando água para o rio Sorocaba. Vai inundar aqui Dom Agui fantasticamente. Como é que pode estar sendo aprovado isso sem plano diretor? Drenagem da cidade não existe. Então a outra questão, ontem teve uma audiência aqui sobre já o plano de 2020. A LUA vai ser apresentado depois. Está invertido, mas tudo bem. Eu disse o seguinte, como brasileiro. Um administrador semi-alfabetizado se encontrar, eu chamo Sorocaba de uma empresa. Nós temos 600 em São Paulo, 570 estão quebradas. Sorocaba também. Como é que nós vamos fazer? E nessas cidades todas, se a gente fizer uma curva ABC de responsabilidades, de peso, e é a primeira coisa que tem que se fazer, o primeiro lugar é o custo do trabalho, o quanto se paga para funcionários. É de 50% a 60%. Agora, será que alguém aprendeu na escola que com despesa fixa de pessoal de 50% a 60%, a gente pode administrar alguma coisa? Vai arrebentar tudo. E eu não vejo, o setor político não discute isso porque o instinto é a preservação e a continuidade no poder. Estamos vendo a discussão do leilão que vai ser feito segunda-feira, acho que dia 6, dia 7, sobre o excedente do petróleo submarino. E o que está se discutindo? Quanto cada deputado federal e senador vai levar como dinheiro para atender a cidade dele, que garante sustento. E o Brasil? Como é que fica? Então, é um desencanto. Eu respeito demais, porque vocês têm que fazer o trabalho, todos nós temos que fazer. Agora, não é possível, eu disse ontem, como é que nós vamos sustentar 10 mil funcionários em Sorocaba? E são os melhores salários da praça. Só para a conclusão, senhor Cláudio. Concluindo, nós garantimos 10 mil pessoas e bombardeamos 650 mil pessoas, é essa a discussão que está posta. Colocado essas insatisfações que não resultam em nada, mas acho que teria que ter mais gente falando dessas coisas, sem atacar o problema do custo do Brasil e folha de pagamento, não teremos saída, não vai dar para pedir aumento, não vai dar para fazer nada. Eu peço desculpas pela minha deselegância, mas agradeço a oportunidade de falar. Eu sumi daqui em 2014 pela vergonha que eu passei com a discussão do plano diretor. Foi a maior vergonha política que já vi em minha vida. Falei, nunca mais entro para conversar. Mas estou chegando à conclusão de que precisa vir e falar. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Cláudio Coutri Robles, pelas contribuições, representando aqui a Associação dos Moradores da Região Leste Sorocaba. Então, não havendo mais inscritos para fazer uso da tribuna, eu queria fazer um agradecimento especial a todos que compareceram aqui hoje, que destinaram uma parte do seu dia para discutir questões importantes para o Estado, que devem ser registradas e consideradas na LOA de 2020. O presidente da reunião, deputado Ricardo Melão, avaliou positivamente a audiência e falou da participação popular. Essas audiências são instrumentos muito importantes para a população, para trazer suas reivindicações e ajudar o próprio governo a definir o que é prioridade. Como eu gosto de repetir, nós temos demandas infinitas por um orçamento que é finito. Então, para governar, precisa estabelecer prioridades. Então, a audiência é justamente o instrumento para isso, para as pessoas saberem o que o Estado tem de recursos e onde ele deve focar esses recursos. Então, agradeço os que participaram, contribuições extremamente relevantes, mas vamos sempre tentar engajar mais a população para ter mais participação sempre, porque é assim que nós vamos mudar, de fato, a nossa política.